Você estudou meses, resolveu milhares de questões, abdicou de finais de semana, da família, do sono. Mas existe uma linha invisível que separa o sonho de vestir a farda do pesadelo da eliminação. Uma etapa que destrói o psicológico de candidatos extremamente preparados, gera uma enxurrada de recursos jurídicos e incendeia os grupos de WhatsApp. Hoje, nós vamos desmistificar o teste de aptidão físico do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas, o tão temido TAF. E para abrir a caixa preta desse teste, nós estamos recebendo aqui hoje a pessoa que coordenou as últimas bancas e viu, de perto, quem chorou de alegria e quem caiu no choro da eliminação. Eu estou falando do Tenente Coronel Diogo Andrade, o nosso chefe do Centro de Treinamento Físico e Desporto do CBMAL. Seja muito bem-vindo, Diogo. E fala pra gente aqui se é verdade que o teste físico tão temido TAF foi feito para eliminar o maior número de pessoas possível. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, né? É muito bom ter essa oportunidade de trazer essas orientações, né, em relação ao TAF, que com certeza com esse podcast, com essa conversa, a gente vai conseguir já tirar muitas dúvidas aí do candidato. Né? Em relação a essa primeira pergunta, não, o foco da gente não é fazer um TAF pensando na reprovação. Né? A gente, como bombeiro, a gente está aqui para prestar um serviço à sociedade. Né? Então, desde o início, até para isso, a gente se preocupa com quem vai entrar na corporação. Né? Se ele vai ter, pelo menos nesse início, o mínimo de condicionamento físico de aptidão para poder atuar em nossa atividade, né? Que exige muito do organismo, do corpo. E aí, para isso, é necessário que a pessoa que adentre a corporação já tenha um bom condicionamento para poder mais na frente prestar um bom serviço para a sociedade. Perfeito, aí, ó. Não vai pensando que o TAF é nenhum monstro, nenhum bicho de sete cabeças, tá certo? Ele tá aí para poder saber se você tem um nível de preparação bom para estar atuando na atividade de bombeiro militar. Daí, Diogo, a frase que a gente mais ouve, né, dos candidatos nos cursinhos é: a banca me eliminou no TAF. O TAF realmente elimina ou ele simplesmente revela quem está bem preparado ou não? Se é, o TAF elimina, né? Não é a banca que elimina. A gente tá ali apenas para verificar se aquele candidato está cumprindo aquelas exigências mínimas ali que foram impostas, né? Como eu disse, para a gente ter noção se ele está ter pelo menos o mínimo ali de condicionamento. E aí vai depender dele, né? Aí termina também revelando a situação física dele, né? Para essa situação específica, né? Nesse momento, se ele não passar, revela que no momento, né, ele não estava preparado para entrar na corporação. Olha lá, o TAF não é nem um monstro que vai atrás de você, não. Você é que está preparado para ele. E é isso. Então explica aqui pra gente, né, os bastidores que o candidato acha que aqueles índices ali foram colocados ali aleatórios, colocados no edital e definidos numa mesa aí de escritório, né? Como é que é feito o estudo técnico para ser incluso aqueles índices para o teste físico? Ó, esse TAF, ele é praticamente o mesmo do que a gente aplica hoje na corporação, né, nas nossas rotinas aqui, para promoção, né, avaliações periódicas. E é um TAF que a gente já utiliza desde 2010, esse padrão, que a gente trouxe esses índices, essas tabelas, já de trabalhos científicos, já, de tabelas e índices já validados, né, de Pollock e Wilmore, do Colégio Americano do Ensino do Esporte, né, são bases científicas
que são aplicadas para uma população em geral, que mensura o nível de aptidão física daquela população. Então, a gente pega como base, né, esses índices que já são validados e também a gente acompanha, né, o que tem ali nos testes físicos das Forças Armadas, né, Exército, Marinha. Tem essa parte teórica da prova, né, objetiva, discursiva, que é algo, vamos supor, é uma surpresa. A gente sabe o conteúdo, sabe o assunto, mas a gente não sabe o que realmente vai cair naquele dia, né? O TAF não Essa tem é esse observação. suspense, né? Essa diferença. O TAF já está posto. E gera tanto medo. Todo mundo já sabe o que tem que fazer, né? Então, é algo que cabe só ao candidato se preparar sabendo que ele tem que fazer aquilo no dia. Então, assim, se ele um dia antes testou o TAF e não conseguiu fazer, não é um simples toque de mágica que no outro dia ele vai chegar ali no TAF e vai conseguir fazer. Tanto para a prova objetiva, e você tem que ter uma consistência ali, uma disciplina, né? Uma constância nos estudos. Você não vai pegar tudo de uma vez só, ali esperar um mês ali para a prova para, né, dar aquele intensivão, não. Para você chegar preparado é uma coisa que você vai construindo com o tempo. Com o TAF é da mesma forma, né? Tem que começar, já era para ter começado, né? Mas assim, ainda dá tempo, né? A gente, pelo cronograma do edital, o resultado final da prova objetiva é lá em novembro, né? Então, só depois desse resultado é que a gente vai começar, né, a se organizar para o teste físico. Então, a gente tem aí uns 4 meses, né? 5, tempo suficiente ainda para se preparar, mas tem que treinar, né? E de forma consistente. Dá tempo. Tempo dá, né? Dá tempo. Então, aí, duas observações que eu achei muito interessantes. A gente falou até no episódio anterior, a gente estava falando sobre concurso também, a gente citou que não, a preparação não é somente estudar, né? Envolve, como você citou agora, não só a parte intelectual, mas também a parte física e saúde mental também. E a parte física, ela vai ajudar no teu estudo, né? Isso. Vai ajudar a juntar as coisas e fazer com que você também melhore no intelecto. Então, assim, não foca somente em ler papéis, em estudar, mas também aquele tempinho para se preparar fisicamente. Como o Diogo até falou aqui, não é de um dia para o outro você vai testar e vai estar 100% no teste físico, não. É bem diferente. E um outro item, até para você que está vindo para cá, que quer vestir essa farda aqui, é saber. Diogo falou aqui, a gente falou no episódio passado e eu vou repetir. Teste físico a gente faz dentro da corporação também, não é só para ingressar, não. Quem está aí concorrendo, vou até tem vários tipos de teste físico para vocês entenderem, não só para ingresso, para promoção interna, para cursos, né, de especialização. Então, assim, são vários tipos de TAF e feitos periodicamente. Então, você vai estar sempre se testando, sempre fazendo teste físico, né? Então, sabendo, não é somente no início, você vai fazer vários testes físicos. Então, começa a ficar muito amigo dele. Exato. E é isso. Mas aí, Diogo, se você tivesse que dar uma nota de 0 a 10 para o nível de exigência física, né, do dia a dia de um bombeiro militar aqui em Alagoas, qual seria essa nota? Sem sombra de dúvidas, eu daria nota 10, porque o bombeiro tem que estar preparado para qualquer situação. Lógico que vai ter serviço que o bombeiro, né, não vai precisar desse preparo todo para as ocorrências mais rotineiras. Mas dependendo da ocorrência, né, um grande incêndio no apartamento, né, onde o militar vai ter que subir ali pela escada 6, 7 andares, né, é, todo equipado, né, com equipamentos que chegam a dar uma sobrecarga aí de peso de cerca de 25 quilos, considerando só a roupa e o cilindro. Se for incluir aí alguma ferramenta que o militar leve, aí coloca aí, acrescenta ainda mais algum peso, Se né? estiver molhado. Se estiver molhado, pior ainda. Aí tem a questão da própria temperatura, né? Da dificuldade ali de transpiração, né? A desidratação. Então, questão do salvamento aquático também, né? Dependendo do mar.
tamanho das ondas, né, da correnteza, resgates em ribanceira, né, às vezes com múltiplas vítimas, que o militar tem que descer e subir várias vezes. Então, para essas situações, ele tem que estar preparado. Então, ele não vai escolher a ocorrência que ele vai, né? Ele está de serviço no dia, ele tem que estar preparado para isso. E o TAF chega perto dessa morte? Não, não. É como eu falei, né? A gente está buscando avaliar uma aptidão ali física geral, mínima, né? Para a gente poder ter uma ideia de que aquela pessoa, não, ela tem já um bom condicionamento, né? Então, a partir daqui, vamos trabalhar o curso de formação. Já é um momento de muito mais exigência, né? Inclusive, as tabelas dos TAFs durante o curso são mais exigentes, né? Esse candidato que está passando nesse TAF, né, que é o mínimo que ele tem que alcançar ali em cada prova, no curso de formação, ele vai ter que fazer muito mais do que isso que ele está fazendo agora para entrar. Mas no decorrer da carreira, vai ter que treinar mais para fazer TAFs mais difíceis. Olha lá, mais um aviso para quem quer vestir a farda aqui. Vem com a vontade de querer realmente ser bombeiro, porque, como o Diogo falou aqui, só um adendo de um TAF, que já gera muito medo nas pessoas, né? Nos que estão ingressando. Mas, como eles estão até aqui no curso de formação, os índices são muito mais acirrados, né? São muito mais exigentes. Então, o teste físico que você vai fazer para ingressar, ele não se compara com aqueles que já estão aqui dentro. Então, vem sabendo que você vai ser um bombeiro militar formado muito melhor do que você entrou. Diogo, eu queria saber isso aqui agora. Existe, né, uma lenda urbana aí nos fóruns de concurso de que o TAF do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas, ele é um dos ou o pior do país. Isso é verdade? Não é bem assim, né? Não é bem assim. Na verdade, existem TAFs diversos no Brasil. São várias corporações, né, que se utilizam do TAF também para selecionar candidatos. PRF, PF, Guarda Municipal, polícias militares, civis, Forças Armadas. Então, com certeza o TAF da gente está mais difícil do que alguns desses e mais fáceis do que outra parte, né? A gente está ali na média. Para esse ano, houve uma atualização em relação aos índices dos últimos dois concursos que nós tivemos. Dos dois últimos concursos, eu posso afirmar que a gente estava lá embaixo, entre um dos mais fáceis. A gente fez essa comparação, pelo menos nos dos corpos de bombeiros. A gente fez esse estudo e viu que a nossa corrida, né, os outros exercícios, a gente estava ali num nível, vamos supor assim, mais fácil, Leve, né? mais Mais light. leve, mais light. E aí, a gente, na corporação, nesse staff de concurso, como staff também interno, né, da corporação, a gente vem buscando sempre evoluir, né? Mas sempre de forma progressiva. A gente tem evoluído as exigências no staff da gente, né? A gente tem um alvo lá na frente, mas a gente dá um tempo para se chegar a isso aí. E aí a atualização do TAF desse concurso já foi nessa linha, né? A gente já melhorou os índices, já colocou ele já de acordo com o TAF que a gente está executando aqui, é que a gente já vive, como eu falei, esses índices, a base deles vem lá de 2010, da norma da gente de 2010, mas a gente sofreu uma atualização agora na norma interna em 2023, né? E que para esse concurso a gente já percebeu que era importante também atualizar de acordo com essa atualização que a gente teve para os nossos staffs internos. Então, agora ficou um pouquinho mais exigente, mas assim, tá na média aí dos que, né, exigem um pouquinho mais aí no Brasil. Mas é uma dúvida. Essa mudança, vamos dizer assim, esse um pouco mais de exigência, porque Alagoas exige, tem alguma realidade do nosso estado que exige que isso seja modificado? A gente está sempre bem antenado, né, com tudo, com questão até de adoecimento na corporação. A gente faz estudos aqui do desempenho do efetivo em relação ao TAF e a sua quantidade de atestados,
né, de afastamento da corporação. E a gente, por exemplo, nesse estudo, a gente já percebeu que aqueles que têm um melhor índice no TAF se afastam menos, né? Aí a gente percebe que tem uma ligação muito grande em relação à aptidão física e o adoecimento, até mental. E aí a gente percebeu que o TAF da gente, desses últimos dois concursos, estava precisando dar uma melhorada. Como foi dito aqui, no curso de formação já é bem mais exigente. E a gente via que a pessoa não estava evoluindo, terminava ficando para trás. E, assim, é melhor a gente buscar, né, selecionar melhor, Já nivelar possível. já Até nivelar. porque já é uma forma também de selecionar, né? Isso. Aí a gente também, né, faz toda essa análise, não é algo assim simples, mas a gente, como já vem acompanhando, né, essa área, já vem sempre à frente da tropa nessa parte de treinamento físico, a gente vem acompanhando isso aí, a gente tem essa ideia e vê como importante a gente buscar, sempre que possível, aumentar um pouco o nível. E um fato interessante também que acontece na nossa instituição, por exemplo, o Diogo está hoje à frente do CTFID, né, que é o Centro de Treinamento Físico e Desporto do CBMAL. Mas a equipe dele, eu acredito que praticamente 100%, não vou dizer 100%, mas 90% dela tem a formação específica na área, né? Ou seja, ou é um educador físico, ou é um fisioterapeuta, ou é alguém ligado à área estritamente do treinamento físico. E isso é importantíssimo para que eles desenvolvam um trabalho até mais técnico, mais profissional possível. Sim. Numa ocorrência pesada de combate a incêndio, ou salvamento aquático, né? Que a gente tem aí, passa 30, 40, 50 minutos, até passa às vezes de mais de hora num combate. E aí, para salvar essa vida, né? O que é que o bombeiro. O que é que vai diferenciar esse salvamento? É a força bruta ou a boa saúde dele, a resistência cardiovascular? O bombeiro, ele precisa praticamente de estar bem condicionado em todas as capacidades físicas, né? Para uma O situação. tudão, né? O bombeiro é o tudão. Tudão, tudão. Ele não adianta ser um bom corredor apenas, né? Mas não ter força, ou o contrário, né? Ser um exímio levantador de peso, mas não tem uma boa condição cardiorrespiratória, né? O treinamento do bombeiro, ele é complexo. A gente tem que estar sempre trabalhando todas as capacidades físicas, lógico, priorizando algumas de acordo com a área que o bombeiro atua, né? Porque a gente tem diversas áreas de atuação, o bombeiro de salvamento aquático tem que focar mais no treinamento na água, né? Corrida em explosão, que é o que ele vai precisar para entrar rápido no mar, né? Para o bombeiro do combate a incêndio, aí já é um pouco diferente, né? Ele já vai ter que trabalhar bem a força de membro inferior, porque ele vai carregar muita carga, né? Como a gente falou aqui, só de equipamento aí, no mínimo uns 25 quilos, vai ter que subir escada, né? Pode até precisar retirar uma vítima, então força de membro inferior ele vai ter que estar bem. A parte respiratória A pesa parte muito no respiratória no combate também, a incêndio. né? Então, assim, o bombeiro tem que estar preparado não só em uma área assim, mas tem que estar com as capacidades físicas sempre bem trabalhadas. Fora isso, ainda tem a parte técnica, né? A parte específica da atividade, porque você corre bem, você tem força, você tem uma boa respiração, ainda tem a técnica da atuação. Aí vai, atendimento hospitalar, técnicas específicas, combate a incêndio, técnicas específicas, salvamento aquático, técnicas específicas. Então, assim, para você já imaginar, bombeira militar, vai estou cada vez mais fã ainda do Corpo de Bombeiros, porque você tem que ser realmente bom em tudo. Isso. E a parte cognitiva, né? Onde entra a questão também do bom condicionamento físico, né? Quando você está bem preparado, você consegue manter, né, sua condição ali cognitiva, né, tomar decisão mais preservada, né? Aí entra a questão, a técnica também, como foi dito, a parte física e a mental também, né? A tríade aí para o bombeiro poder atuar bem. E a parte física vai influenciar muito nessa parte psicológica também, né? Então, realmente tem que estar atento a isso. Sem sombra de dúvida. É uma coisa que você citou também agora há pouco, a questão dos níveis e por que a mudança do TAF, né?
tipo nos índices. Aquele que está mais preparado fisicamente tende a ter mais saúde. Você que já precisou ir ao médico, qual é a primeira coisa que ele faz para receitar? Atividade física. Isso. É uma das primeiras coisas que ele não sabe nem qual é o exame, o que vem no exame que ele está pedindo, mas ele já manda logo você começar a atividade física. Então, alguma importância tem. Não é possível que todos eles façam isso, né? Com certeza. Expectativa de vida, né? Tem vários estudos aí demonstrando que até uma, uma variável como força de membro inferior impacta na expectativa de vida da pessoa, né? E Mostrando saúde do coração também, né? saúde do coração também, Não pensa que Então, até um movimento de panturrilha, ele melhora a saúde cardiovascular. isso. Daí a gente vai agora para um ponto direto, né? São algumas perguntas que chegam, algumas dúvidas que chegam aqui para a gente. E daí eu queria saber que você me dissesse logo de cara. Vamos lá. Na virada da natação, o candidato pode utilizar o impulso da parede da piscina no momento da virada ou da largada. E isso caracteriza vantagem indevida? É proibido? não tem problema. O candidato ele não pode em nenhum momento parar, né? Usar a borda da piscina para parar, respirar, né? Descansar ou arraia, né? Isso aqui realmente não pode ser feito, mas tanto na saída como na virada, o candidato pode sim utilizar a parede da piscina ali para impulso, né? Para iniciar o deslocamento. O edital diz para a gente o quê? Determina que o candidato deve tocar a borda da piscina. Será que ele pode aproveitar esse momento para dar aquela respirada, né? Antes de virar? Ou qualquer parada ali pode caracterizar algo que não deve ser feito e eliminar? Vai ter um fiscal ali, tanto na hora da virada como na largada. Vão ser dois fiscais, um de cada lado da piscina. Então a gente vai estar observando. Se o candidato parar realmente ali para descansar, aí realmente ele vai ser eliminado por conta disso. Mas se ele for um toque na borda, sutil, rápido, né, sem parada, respirando e voltando, não tem problema. Isso aí vai ser. Vai ter uma vai ser- dúvida que eu fiquei aqui. Você chegou na borda, tocou. O que é que define o que é parada do que é um toque e retorno? Tem alguma estimativa de tempo para isso ou não? Um Não. segundo. Tem que ser rápido, né? A gente vai estar ali, como eu falei, vai ter um fiscal, inclusive, bem próximo dele, entendeu? A gente dá para perceber quando o candidato para Para descansar, descansar. para apoiar na piscina, puxar o ar e respirar, Uhum. entendeu? O toque tem que ser contínuo, tem que estar se deslocando, bateu na bola, pode tirar a cabeça de fora d'água, mas Respirou e foi. bateu não é para segurar a mão na borda, é bateu e já voltar. É tipo um toque na. Se a gente vê que ele segurou ali com a mão, né, Uhum. parou, aí Ficou. isso. Aí o próprio fiscal vai estar ali muito próximo para identificar isso aí e isso pode ocasionar a eliminação dele da prova, né? Então, olha lá, se você está tentando, está treinando dessa forma, tocou, sai. Porque nesse toque o seu tempo pode ser, né, diferente do tempo de quem não, né? Diferente do tempo do toque realmente e saída. Você pode Sim. estar achando que está tocando, mas está parando. Muito cuidado. Isso. Essa é excelente. No dia da prova, o avaliador pode dar aquela flexibilizada, né? Aquela aliviada, né? Se o candidato for gente boa, por chorar. De forma alguma, de forma alguma. A gente tenta ser justo, né? E, inclusive, é o que a gente pede muito à comissão, né? Que vai estar ali aplicando, né? Avaliando os candidatos, que todo mundo tem que ter o mesmo padrão. Então, não dá para, de forma alguma, aliviar nesse momento. Tem que prestar bem atenção nisso, né? E daí, uma outra pergunta. Quando chovem recursos jurídicos por conta do teste físico, isso expõe uma falha na fiscalização do teste ou expõe uma falha de preparo do candidato? O que é que você me diz pela sua experiência nessas participações em bancas fiscais? Normalmente, os recursos são indeferidos porque o candidato acha que conseguiu fazer, né? Talvez porque não treinou da forma adequada, né? Como eu falei,
tem uma descrição ali, mas às vezes o candidato não se atenta a algum detalhe, ou não se preparou bem, né, e chegou ali e não conseguiu fazer da forma que deveria, né, no movimento padrão. Às vezes faz um movimento próximo, mas não é o que ele deveria fazer, e aí ele acha que não, que fez, que conseguiu, aí vai e tenta recurso, né? Mas assim, a gente tem registrado os últimos testes físicos e esse não vai ser diferente, né? A gente vai estar filmando toda a execução dos TAFs. E aí, todo recurso que chega, a gente reúne a comissão, passa a imagem, o vídeo do candidato e toda a comissão avalia ali e decide. Normalmente, a gente percebe que não tem o que fazer mesmo. Realmente, ele não passou. Um caso ou outro que é ali no limite do movimento, que assim, tem isso visualmente, às vezes, né, o avaliador fica na dúvida se o candidato executou aquele movimento ali, aquela repetição da forma correta, e aí são quantidades de repetições, né? Às vezes por conta de uma, o candidato não passa. Mas que até nessa situação, nesse quesito, a gente conversa entre os avaliadores que, ó, se surgir uma dúvida ali, tipo, dê favorável. Dê favorável para a gente não ter problema, né? É uma barra que o candidato subiu e por uma questão ali sutil de passar ali o queixo na posição correta, o avaliador pode ter ficado naquela repetiçãozinha ali, na dúvida, é E melhor, aquela eliminava, aquela é, repetição, única repetição eliminava a já pessoa. eliminava. Pô, nessa dúvida, né, Uhum. infelizmente, ele tem que decidir. É bom senso, né? Ele não tem como, peraí, eu vou olhar É, aqui o repete vídeo aí, para vai ver se, também. não tem como, né? Mas aí por conta disso também, quando chega recurso, normalmente é deferido, porque só assim, são poucos os casos que a gente olhando nas câmaras, a gente percebe que ele é assim, e quando a gente defere, é porque foi no limite mesmo ali, e dá para considerar. Mas normalmente não, normalmente é erro do candidato mesmo. Então, olha lá, frisando mais uma vez, todo teste de aptidão físico, ele é filmado. Tudo bem, existe aquelas pessoas que querem dar aquele jeitinho, né? De, não, vamos tentar. Ah, mas eu tenho certeza que eu acho que eu consegui fazer aquilo ali. Vamos tentar com esse recurso. Ninguém tá falando aqui para você não entrar com recurso. Se você acha que é válido, perfeito. Mas sabendo que a equipe técnica está ali avaliando e filmando todos os detalhes, justamente para respaldar não somente eles, mas o candidato também. Né? Às vezes pode ter um candidato pega na vaga do outro e isso daí, a filmagem vai tirar qualquer dúvida, né? Isso. E agora a gente vai estar começando aqui o bloco que é chamado Raio-X das Provas. A gente vai falar sobre cada um deles, né? E pedir a explicação aqui do Diogo de como deve ser executado, o que é o correto, o que é que não é. E daí falando sobre flexão de braço, né? Vamos ao jogo dos erros. Qual é o erro clássico na flexão que faz o fiscal, né, gritar o tão temido não contou? Qual é o maior erro que acontece? O candidato vai descer e termina afastando os braços, que é um tipo de flexão que às vezes até é feito, né, em treinamento, mas que o nosso padrão, né, é esse. O movimento tem que ser feito com os cotovelos direcionados para trás, no máximo afastando ali do tronco 45 graus, tá? E outro é não descer o suficiente, né? O candidato tem que descer o corpo todo em bloco até o cotovelo passar da linha das costas. E aí, às vezes, o candidato até começa fazendo o movimento com a Vai cansando, amplitude né? correta, mas vai cansando E cansa. e não desce mais. E aí a gente começa a não contar, a gente também tem isso alinhado entre a comissão, que a gente está ali contando em voz alta e informando o erro, né? Se o candidato não fizer aquele movimento correto, o próprio avaliador já vai dizer, ó, precisando descer mais, ó, fecha o braço, fecha o cotovelo, vai estar orientando isso. Mas Isso é normalmente bom. a gente tá sempre, e a gente pede isso, né, para que os avaliadores atuem nesse Indiquem qual padrão. é o erro. Isso é bom. Indique Porque às qual é o vezes só erro. dizer assim, não contou, acaba vai ficar o que foi que aconteceu. Não desci ou abri demais os braços. Se você Isso, indicar qual é o erro, ele já tem como consertar. isso. Normalmente a gente faz dessa forma. Barra fixa, né? O calcanhar de Aquiles de muita gente. É.
ela é a maior ceifadora, né? Vamos dizer assim, dos sonhos dos concurseiros, Sim, sim. né? Mas aí, qual é o padrão de pegada e qual é o vício de treino que mais elimina as pessoas na hora H? O que a gente percebe é que um dos grandes motivos para essas reprovações é o hábito, às vezes, do candidato fazer olhando para cima e parecendo o pescoço, porque no edital fala que tem que passar o queixo da linha superior da barra, mas com a cabeça na posição natural, olhando para frente. Aí o que que acontece às vezes? O candidato levanta a cabeça Pra para passar poder o queixo aqui. aproximar o queixo, né? Fica mais próximo ali da barra. E aí com a cabeça, né, pescoço para estendido, o queixo lá em cima, ele passa ali da barra e volta, mas ele fez o movimento errado. Em alguns TAFs, a gente percebe que esse padrão é aceitável, né? Mas no nosso, da nossa corporação, não. Tem que passar o queixo olhando para frente. Então não adianta levantar a cabeça e passar o queixo. Se levantar a cabeça, não tem problema, mas vai ter que passar a região ali do pescoço, né? Onde o queixo estaria, né? Se estivesse com a cabeça na força natural. Então, os grandes problemas é esse. Acontece também, às vezes, do candidato não na hora da descida, porque o movimento de barra, ele só finaliza Completo, quando né? estende novamente o cotovelo novamente, né? Ele começa com o cotovelo estendido, pendurado na barra, vai subir, flexionando os cotovelos, Passar passou o aí o queixo, queixo olhando volta. para frente, é quando ele estender novamente totalmente os cotovelos, é que finalizou o Já movimento. cansei. Entendeu? O que acontece é que às vezes o candidato não estende novamente, o cotovelo já quer voltar Ou antes seja, e aí não não terminou o finalizou, exercício, não é. terminou o exercício. Aí volta. Aí para ele fez, vamos supor, 10 repetições assim, mas se a gente for observar realmente as repetições que ele fez de forma correta, que ele estendeu totalmente o Uhum. cotovelo, que ele passou o queixo, às vezes contou só 3, 4, entendeu? Então ele tem que ter muito cuidado no padrão do movimento. Não adianta ele achar que tá fazendo Com 20 tempo de desgaste barras, físico. tá fazendo 20 barras, mas fazendo 20 barras de forma diferente do que a gente descreveu ali, né, no edital. Então, fiquem atentos ao que está descrito, né, essas orientações que a gente está dando, e vá preparado para fazer exatamente nesse padrão, né, para não ter surpresas. Calma, tem tempo ainda, né, procura alguém para orientar e mete a cara aí, foca que tem tempo ainda. Ou seja, nem tudo está perdido. E se você não faz nem uma barra, meia barrazinha ali, só se pendura, ainda dá tempo de você conseguir concluir as barras fixas do teste de aptidão físico do nosso concurso. Abdominal. Vale a pena acelerar o movimento ou manter o ritmo cadenciado? O teste abdominal, ele é durante 1 minuto que a gente vai avaliar o candidato fazendo o exercício, diferente da barra e da flexão de braço no solo, né? Que é o apoio. Em relação à flexão de braço, é importante destacar que o movimento tem que ser contínuo, né? Não pode parar. Já na barra fixa, o candidato pode ficar pendurado lá descansando. Se pendurar na barra aqui em cima e ficar descansando também, não tem problema. Não tem tempo, pode parar. Mas na flexão de braço no solo não pode, né? Tem que ser movimento contínuo. No abdominal, a gente tem um Tem um tempo. tempo, tem um tempo. Durante esse tempo, o candidato pode parar, ficar descansando ali e tal. Mas, Porque ele cumpre a quantidade de número de abdominais, mas né? como tem tempo, né? Então ele não Não pode. é interessante que ele fique parado descansando, não. Ele não pode fazer no ritmo muito baixo, né? Então se ele tiver uma aptidão boa para fazer um movimento rápido assim, que dê para terminar logo com folga para o Executando tempo, corretamente. executando corretamente, melhor. Agora tem que estar observando essa questão do movimento, né? Para não estar acelerando demais, Se desgastando. e às vezes não cumprindo todos os pontos ali de performance do exercício, né? Porque o abdominal é um exercício simples, mas que tem os detalhes, né? Do exercício. O candidato tem que manter as mãos sempre tocando nos ombros, não pode tirar essas mãos dos ombros, que às vezes a É um gente, quando impulso, vai é. executar, né, o exercício, a gente quer jogar os braços para frente, e às vezes as mãos saem dos ombros, isso não pode acontecer. Se a mão sair dos ombros, a gente não conta a repetição. O que acontece muito é subir rápido e já querer voltar sem tocar os cotovelos nas coxas, né? Tem que tocar os dois cotovelos nas coxas. Também tem que tocar a região escapular no chão, né?
acontece muito também na velocidade, subiu, flexionou o abdômen, tocou os cotovelos nas coxas, aí quando volta para o chão, não chega a tocar lá no chão e já volta de novo para fazer o exercício, o movimento só termina quando ele vai e volta para o chão. Tá fazendo o abdominal com o quadril no chão, tá mantendo as mãos nos ombros e tocando os dois cotovelos na coxa, aí você pode acelerar, fazer 80 abdominais em 1 minuto, que tá Uma tranquilo. Pode máquina. terminar em 30 segundos, tá tranquilo. Agora observe esses pontos, Uhum. né, para não errar. E sempre vai estar o avaliador contando, fazer essa montagem para que a Fazendo a facilidade saiba contagem. digitar Isso, e fazer isso, certinho, né? isso. Perfeito. Natação. Pânico, às vezes, de muita gente, né? O desespero real veio pra gente aqui no direct, certo? Eu parei na prova teórica, mas não sei nadar. Dá tempo até lá? Dá também. A prova de natação são 50 metros. Não é uma distância tão grande. Dá para fazer num ritmo suave, tranquilo e conseguir completar a prova, né? O masculino até 51 segundos, o feminino até 57. Aí a questão da técnica. Às vezes, o candidato, a pessoa não nada, não tem a técnica, né, correta para se deslocar de forma mais simples, né, melhor no meio líquido, mas às vezes tem força, né, tem um condicionamento bom que ela vai e ali na força ela consegue, né, chegar no tempo, né? Então, treine a natação, lógico, e quanto melhor na técnica você Uhum. tiver, mais fácil vai ser de se deslocar, né, no meio líquido. Mas assim, esteja preparada também para, se for o caso, né, dar ali aquelas braçadas fortes. Mas, assim, agora se atente para estar treinando, porque por mais que você passe, né, dessa forma, sem muita técnica, quando chegar no curso de formação, né, quando chegar na atividade da gente, aí isso vai ter que melhorar e muito, né, porque para a gente, né, realizar nossos salvamentos, tem que estar com a técnica bem apurada, né? No curso de formação, os tempos dos testes físicos para natação são mais apertados, né? No TAF do concurso, do curso de formação, são 100 metros, não são Não sei se 50. Então, aquele que passar no limite ali nos 50 metros, aí tem já que continue dobrar, treinando, já tem que continue continuar treinando. treinando para chegar no curso de formação bem. Então, assim, acredito que dá tempo, vai depender muito, lógico, do treinamento, né, do empenho de cada um. O tipo de nada é livre. Não tem um específico lá que tem que nadar crawl, tem que nadar peito, borboleta, Mas de acordo com a costa. afinidade da pessoa. Se eu É, acho melhor que eu nado melhor costa, eu vou costa. Se eu acho melhor crawl, eu vou crawl. isso, não tem essa restrição, né, no nosso edital. No dia dá de tudo ali, né, para naqueles 50 segundos entregar a vida e conseguir fazer ali abaixo do tempo. E pela tua experiência com essa parte aí da banca, de teste físico, de condicionamento físico, até da corporação, tudo. Já presenciasse, assim, é possível ver algum milagre aí acontecendo, alguém que não sabe nadar do nada e chegar no teste físico e passar? Como eu disse, termina às vezes até Sim. passando, porque tem força, dá o gás ali, bate É, treinando. bate lá na borda, volta e consegue finalizar. A questão da natação, querendo ou não, tem aquele pavor um pouquinho da água, né, que alguns têm, né, tem a questão da água que às vezes termina aspirando, né, e isso pode atrapalhar durante o percurso, você engole um pouquinho de água, se engasga, né, ou atrapalha ali na respiração, e isso pode atrapalhar. Atenta para essa situação, né? Tentar fazer a prova, lógico, dando o máximo, mas tentando estar tranquilo ali para não se afobar, se caso acontecer isso, né? De respirar errado, não se entregar, né? Baixar a cabeça e ir embora. São 50 metros, é menos de 1 minuto, dá o gás ali para terminar e atento para não cometer as falhas, né? As causas de eliminação, que é se segurar numa raia que esteja ali do lado. Às vezes, num momento de pavor desse, né? Engoliu uma água, respirou errado. A primeira reação do candidato, às vezes, é querer parar, se aperreia um pouco, aí segura na raia, que é a primeira, né, coisa que é ali do lado para salvar ele, né? Ih, e eliminou. Aí pronto, segurou ali na raia, perdeu, ou chegou na borda, né? Como a gente já comentou aqui, e ficou parado ali para respirar, né? Descansar, Ou descansar. Aí também colocar o perdeu. pé no chão. Tocar o pé no chão, né?
dependendo da piscina, né, não pode chegar em algum momento e dar uma parada aqui, apoiou o pé no chão, pronto, Acabou. aí já era. E já veio com É, a fita. atenta para esses detalhes também, né, para conta de um detalhe desse não perder a prova e perder a chance de entrar na corporação, né, por conta disso. Isso é bem legal porque, assim, não somente a questão do treino físico para o teste físico, você tá lá se condicionando constantemente, mas atentar porque também podem existir alguns itens fora do que a gente pensa, né? Fora a técnica, fora, não, o cara não tocou em nenhum item que seja eliminatório. Sabia nadar e tudo, mas aí no dia aconteceu de ter uma cãibra. Então, assim, são coisas, fatores externos. Até às vezes você tem que estar preparado psicologicamente para passar por tudo isso, né? Isso. Então, é atentar realmente ver a questão do treinamento, o condicionamento e saber que fatores externos podem vir a acontecer e você tem que contornar isso até com um bom psicológico. Isso aí é assim, como a gente já falou, né? Tá pronto ali, o teste tá. Não adianta um dia antes, ou dois, é o ideal que não seja no dia anterior, mas com alguns dias antes você faça o teste. Se não tá conseguindo de jeito nenhum, assim, dificilmente vai acontecer um milagre no dia, né? E o candidato conseguir passar. Mas tá pronto o teste, é trabalhar bem, testar ele sempre, né? Testar o óculos. Acontece muitas vezes de o óculos já cair na primeira abraçada, né? Tem gente que não Já ajusta bate direito o óculos, lógico. já atrapalha totalmente, né? E aí termina às vezes abalando, o candidato tem um condicionamento até tranquilo para fazer a prova, mas por conta do nervosismo, né? Aconteceu essa falha aí logo no começo da prova, aí isso já tira um pouquinho, né? Ele ali do controle dele emocional e ele por conta disso às vezes termina, né, perdendo a prova. Então, ajusta direitinho, vê qual óculos que você tá treinando, que tá dando certo, né? Faz o ajuste já. Se quiser iniciar em cima da piscina, né, pode iniciar saltando. Boa, boa Se observação. quiser Ou ir pulando ou ou já dentro da pulando, ou piscina. já dentro da piscina, né? Aí, para essa questão do óculos, fique mais atento para esse salto de fora da piscina, né? Que pode acontecer. De dentro é mais difícil, mas ainda assim, quando jogar, né, o corpo dentro d'água, né, a resistência ele pode tirar o óculos e isso atrapalhar o candidato. Então, né, se atentar para isso também. São muitos detalhes, né? A gente tem que estar sempre atento a tudo. E daí, o grande finale, vamos dizer assim, né, do teste físico, a corrida, né? Aí a pessoa tá lá treinando todo dia, digo, ou regularmente, vem fazendo todos os índices dos 1.600 metros, né? Vem lá treinando, mas ele senta treinando ali no finalzinho da tarde, naqueles solzinho ali top, né? Bom. E o teste físico é feito pela manhã, no sol de rachar, né? Isso daí pode realmente influenciar para quem vem treinando, né? E quem está sendo aí um candidato a uma vaga. E daí, o que é que falta? Qual é a falta ou qual é a estratégia que esse candidato deve ter? Ó, a prova de 1.600 metros é uma prova curta, também. É importante sempre buscar treinar nas condições, né, semelhantes Dia da ao do dia prova, da né? prova, né? Então, quem está fazendo num tempo mais tranquilo, né? Quem já tem um bom condicionamento, porque para os homens é até 8 minutos, para as mulheres até 9 minutos. Para aquele candidato sexo masculino que faz ali em 7 minutos, né? Com 1 minuto de sobra, 6 minutos e pouco, talvez não influencie tanto, né? Porque ele tem o condicionamento já que vai ser tranquilo, mas quem está muito próximo ali, aí pode fazer a diferença, né? Ele faz naquele tempo ali no limite, mas faz 5 horas de manhã, né? Aquele climazinho mais tranquilo, mais ameno, mais Sim. friozinho e tal. E aí no dia ele vai fazer a prova às vezes 9 horas de manhã, né? 10 horas. E aí a gente vai fazer essas provas, até destacar aqui, no máximo até 11 horas de manhã. A gente não passa desse horário porque não pode. Que já é É, desgastante já. e existe uma lei aqui no estado que regula isso aí. Teste físico Mesmo? por conta justamente dessa questão, né, da temperatura. Interessante isso. De 11 às 3 horas da tarde, a gente não pode estar fazendo o teste físico em locais abertos, né? Então, a corrida é no limite ali, até 11 horas. Se não fechou ali naquele tempo, a gente termina tendo que
pular, fazer em outro momento, em outro dia, ou à tarde, esperar, né? Mas vai ser ali no máximo entre 10, 10 e pouca. Mas nesse horário, hoje em dia, aqui na nossa, né, no Exatamente. nosso estado, nossa capital principalmente, já é uma 8 horas temperatura. já é absurdo, imagina uns É, 10 e pouco. mas pelo menos a prova é rápida, Isso, né? isso. No máximo ali 8 minutos pro masculino, no máximo 9 pro feminino, não vai afetar tanto. E são 3 dias de prova, né? Lembrando que não é todo mundo dia só. Isso. Ele vai só fazer a corrida naquele Exato. dia, né? No primeiro dia são os 3 exercícios, né, de força. No segundo dia, aí vem a Natação. natação. E no terceiro, a corrida. Então, a dica que eu dou é acompanhar, monitorar bem o ritmo, né, da prova. Ah, eu começo rápido e depois diminuo, é melhor assim, ou eu já começo num ritmo e mantenho ele até o final? Isso aí depende de cada um, assim, Porque o corredor que não é atleta, ele já tende a dar isso, uma aí tem que carreira ter, logo no começo aí e tem que ter, cansa, né? isso, aí tem que ter cuidado com isso, não é? Às vezes, a pessoa, ela gosta de começar num ritmo bem, porque ela sabe que, ó, ela sabe que a prova dela vai ser de 7 minutos, por exemplo. Ela vai correr 1.600 para um tempo de 7:30, 7 minutos. Então eu sei que é melhor eu correr mais rápido um pouquinho no início, que eu vou perdendo um pouquinho de velocidade, mas eu Uhum. consigo ir perdendo de forma Gradualmente, né? controlada, gradualmente, e eu vou chegar no final ali. E se eu for já nesse ritmo aqui, eu posso no finalzinho, como a minha tendência é sempre estar Diminuindo. perdendo um pouquinho, aí é melhor então eu começar um pouquinho mais rápido, né? Mas assim, você se conhece, tem que testar Uhum. antes para ver o que é que se encaixa melhor para você. Mas pode também já definir ali, eu vou fazer nesse tempo e pronto, mas que tenha pelo menos o controle, o ideal divida a prova, por exemplo, 1.600 metros. Dá para dividir em quatro, né, trechos de 400 metros. Uhum. Então, poxa, eu preciso, masculino, eu tenho até 8 minutos para fazer essa prova, seriam 2 minutos a cada 400 metros, no limite, né? Então, eu vou focar em fazer em 1 minuto e 45 cada 400 metros. Aí, começou a corrida ali, fechou os 400 metros, já olha pro relógio. Eita, tá em quase 2 minutos, estou no limite. Vou ter que Posso já? acelerar. Não posso deixar passar dos 4 minutos, né, na Uhum. próxima, porque nos próximos 400 o relógio vai ter que estar no máximo ali em 4 minutos, né? E aí o ideal é ter esse controle, né? Botar sempre com uma margenzinha ali de segurança, porque se não aguentar manter aquele ritmo até o final, saber que tem uma gordurinha ali, né, para ir queimando, para diminuir um pouco o ritmo, e organizar dessa forma, né? Testar. Normalmente a gente faz a prova em uma pista oval, né, que vai buscar uma pista ainda dessa para fazer. Ainda não está definido o local, mas a ideia é que seja numa pista dessa, então fica até mais fácil de controlar, né, o ritmo sendo dessa forma. O item que você falou agora, viu? Me chamou a atenção. Você falou, a pessoa vai estar lá, obviamente, nos treinos, né? Verificando o tempo da volta dele. Verificando, a primeira volta eu fiz de boa, dentro do prazo, mas fiquei muito apertado. Vou acelerar um pouco mais no próximo. No dia da prova, vai ser possível utilizar relógio para o candidato ficar se guiando por aquilo ali, ó. Tô bem nessa volta, vou melhorar na próxima, não tô bem, vou dar um gás. Sim, Começou a sim. funcionar no dia. Faz parte hoje, né, do mundo aí da corrida. É complicado a gente exigir que o candidato treine monitorando, né, ali, controlando seu ritmo, né, o tempo no seu relógio e chegar no dia Você não vai poder usar. não vai poder usar. No dia a gente vai fazer de tudo para ter todas as formas, né, de deixar claro ali o tempo, né? Talvez colocar um monitor com o tempo ao vivo para todo mundo, né, acompanhar, tanto quem está fazendo como quem está ali fora também, né, esperando o seu momento de fazer. Montando, no caso, assim, uma tela para mostrar Uma uma tempo. Ó, tela para como iniciou, apitou, vai estar lá para todo mundo visualizar aquele tempo. visualizar isso. Então todo mundo vai estar acompanhando o tempo final ali de chegada dos candidatos, né? E aí para cada candidato vai ter um avaliador, né, com o seu relógio pegando direitinho o tempo Ele que dá o específico de start. cada um. O start é ao mesmo tempo, né? Sim, sim. Alguém vai comandar lá o vai, e aí vai ter o tempo no relógio Uhum, e ali um de segurança do avaliador, né, que sim, vai estar abrindo o tempo sim. dele também ao mesmo tempo. Então,
vão ter vários backups, né? Tanto da tela ali, ao vivo, como do avaliador também. Não vai restar dúvidas, né? Então, Não vai ser é, utilizado, né? A gente não vai poder estar aceitando a o marcação do relógio vê o relógio do candidato como candidato parâmetro. como parâmetro, entendeu? Daí vamos falar um pouquinho aqui sobre pós-concurso também, né? A gente sabe, como a gente já comentou aqui, que o teste de aptidão físico, ele não é somente para ingresso na instituição, faz parte da carreira do militar. Mas aí o pós-concurso, que vai começar o curso de formação propriamente dito, né? Seja ele para oficiais ou para praças. Todos eles é acompanhado ali periodicamente de um teste físico. De 0 a 10, vamos dizer assim, qual é o maior impacto daquele candidato que fez aquele teste físico de início e ele se depara com o teste físico do curso de formação? Qual é o maior impacto dali? O início do curso ali, né? É aquele impacto mesmo grande, é, é aquela mudança, né? Da vida que, né, civil para aquela parte mais disciplinar ali do militarismo, né? A questão, inclusive, dos tipos mesmo de ocorrência que a gente enfrenta, a gente já vai ali no início também mostrando, ó, o que você vai enfrentar durante os seus 35 anos, 30 anos de serviço, vai ser isso aqui. Então, é isso mesmo que você quer, né? Aí o curso tem muito isso também, de já mostrar, ó. E assim, são exercícios de carregar vítima em prancha, né? Alguns exercícios em ribanceira, que realmente, Poça. realmente, às vezes a pessoa nunca teve, né, contato com esse tipo de situação, né? E chega no curso, aí, aí já vem isso assim, né? Ó, aí termina. Resumido, chegue com a mente É, aberta para chega tudo. para tudo, para tudo. E quanto mais preparado, melhor, né? Quanto mais preparado você tiver, mais tranquilo vai ser essa. E nessa fase, realmente, tá preparado para tudo. Nessa fase, a parte física, ela vai influenciar, vou dizer, 80% de Isso, tudo. Porque não é isso. só você conhecer ou não conhecer aquela área, ou conhecer ou não conhecer o exercício. Mas você estando bem fisicamente, você já vai conseguir muita coisa aí, né? Isso, justamente. Aí é onde entra a importância do TAF, né? Para nossa atividade. É a gente selecionar pessoas que já têm uma boa aptidão. Porque imagina, não tivesse teste físico, fosse só prova teórica, para a gente não saber como é o físico da pessoa. Às vezes a pessoa é uma pessoa sedentária, nunca treinou e entra para se submeter a essas exigências, né? Tanto no curso como na vida operacional mesmo do bombeiro, O maior inimigo no dia do TAF é o corpo ou a mente. o corpo, como eu falei, né? E já sabe, tem que estar com o corpo preparado, Treinar sozinho ou com assessoria. com assessoria, né? Orientar bem os treinamentos, fazer os ajustes necessários, como já foi dito aqui. Aquelas receitas de bolo, né? De YouTube, às vezes não serve para você. É melhor buscar uma assessoria. Ler o edital inteiro ou confiar no vídeo do YouTube. Preste atenção no edital, leia detalhadamente cada item ali da descrição do exercício, né? E sempre que estiver executando, se possível, coloque alguém. Se você não tiver com Filma, né? assessoria, Talvez filma lá para filma, você ver depois vai como é que você conferir tá. para ver se você está realmente fazendo tudo que está ali escrito, né? Preste atenção, Perfeito. para não errar. É, o TAF do CBMAL é justo? Sim, com certeza. É o mínimo que a gente espera, né, do condicionamento da questão física de uma pessoa para poder resistir, né, suportar as exigências da nossa atividade no bombeiro militar. A farda do CBMAL no Corpo de Bombeiros, ela vale o suor no TAF. Com certeza. É muito bom ser bombeiro. Foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida. Não me arrependo em momento algum e só tenho cada dia mais orgulho de poder ombrear essa farda. Para aquele candidato que está lá treinando, está com a mão calejada, está ali cansado, meio, mas também meio desanimado, porque está faltando ali alguns segundos para fechar talvez a corrida, para executar de forma correta os movimentos de barra, de apoio, até a natação. Falta pouco, mas ele está um pouquinho ali desanimado, mas vem treinando. Qual a mensagem final que você tem com esse candidato?
Candidato, você tem ainda bastante tempo, tá? Pode estar passando por alguma dificuldade, mas tem tempo suficiente, né, para alcançar os índices mínimos aí para aprovação. Então, foque nos treinamentos, continue focado, né, busque orientação, né, de profissionais especializados que façam os ajustes necessários. Às vezes é um detalhe, né, que está atrapalhando aí o seu rendimento. Então, vá, faça agora o que tiver de fazer, né, busque orientação e tenha certeza que tem tempo ainda, tem tempo tranquilo. É só focar e trabalhar para chegar no dia da prova sabendo que consegue fazer, né? É como a gente disse aqui, o TAF já está pronto, né? Não é que nem a prova teórica que você não sabe que vai cair. Você sabe que vai cair no dia do TAF. Então se prepara, treina direitinho e chega lá executando tudo, né, da forma correta, que não vai ter nenhuma surpresa. No dia você só vai lá para realmente cumprir o edital, né, de se fazer presente e realizar o TAF. Então, desejo um bom período ainda de treinamento, né, e sucesso para todos, né? Nós, como chefe, né, e como representante aqui da área de treinamento físico do bombeiro, a gente conta com o condicionamento físico de cada um, né? A gente espera sempre ter bombeiros cada vez mais preparados e contamos com vocês, né, candidatos, também preparados para entrar na nossa corporação e poder prestar, né, um serviço bom para a sociedade, né? Porque a parte física é importantíssima para isso e a gente espera que vocês já entrem com bom condicionamento para, né, se juntar a nós nessa missão e prestar o nosso serviço da melhor forma possível. E é isso aí, ó. O TAF está pronto. Falta você que ficar pronto. Diogo, muito obrigada pela vinda aqui, esclarecer, deixar da forma mais clara possível e desmistificar realmente muito mito ou dúvidas, né, dos nossos candidatos quanto ao teste físico. Que parabenizar pela atuação à frente do CTFID, deixando cada vez mais claro, né, e deixando mais profissional possível e dando as condições, obviamente, para todos nós, né, melhorarmos o condicionamento físico. E muito obrigada pela participação. Foi excelente. Foi ótimo. Agradecer mais uma vez o espaço, dizer que estamos à disposição e para outros momentos, né? Ainda tem alguns meses aí para o teste físico. Aí, quando precisar, né? Primeira oportunidade que a gente tiver novamente, a gente está aqui à disposição de novo para trazer mais informações. Sempre está surgindo dúvidas, né? Então, se acontecer, se for necessário, estamos aqui à disposição para prestar mais esclarecimentos sobre o TAF. Ah, ainda tem um spoiler. Peraí, não pode esquecer isso. Sim, é verdade. Preste atenção, candidato. A gente vai ter aí um momento mais à frente, né? A gente vai divulgar esse dia ainda e o local. A gente vai reunir todos os inscritos, obviamente, aqueles que queiram, né? Vai dizer o local, o dia, a hora certinho, junto com a equipe da comissão do treinamento físico, para passar para vocês a execução correta dos movimentos, tirar dúvidas que vocês tenham presencialmente. Então, fica aí atento a essa informação futura. A gente vai reunir vocês um dia para tirar dúvidas, mostrar, né, a execução dos exercícios para que vocês cheguem no dia o mais esclarecidos possível. Isso, perfeito. Não é isso? Eu sou a Tenente Coronel Viviane Suzuki, assessora de comunicação do CBMAL. E esse foi mais um episódio do nosso Pode Salvar, o bate-papo que é para você para salvar vidas. Até o próximo episódio.